Romanos 8, a partir do versículo 13, nos fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que como Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Até aqui. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa rica oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, por estarmos entre irmãos. Senhor, toma agora nas tuas mãos as nossas vidas e semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Nos rendemos aos teus pés, Mestre Jesus, e clamamos, Pai, nos ensina nessa noite. Senhor, nos transforma um pouco mais a estatura de varão perfeito. Repreendemos, Pai, todo o mal. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Glória a Deus, muito bom estarmos na casa do Pai mais nessa noite. Os nossos cultos de quarta-feira sempre o denominamos como culto da vitória. Na verdade, são nomenclaturas que nós colocamos, culto de domingo, culto da família, culto de adoração, mas na verdade são nomenclaturas que nós damos, porque na verdade todo culto é da família, todo culto é de adoração, todo culto é culto da vitória, mas nós costumamos para ter um enfoque maior, algo diferencial, mas Deus opera em todos os momentos que nós nos reunimos da mesma maneira. E nessa noite, se você veio buscar aí a tua vitória, a solução para o teu problema, eu tenho que te dizer isso, que como nós já falamos, Deus tem sempre ao nosso favor a vitória, a solução, a restauração, a restituição, e nessa noite não é diferente. E a vitória que Deus tem para nós é realmente essa noite, então, podemos dizer assim, de milagres, curas e maravilhas. Já viu já? Culto de milagre, culto de maravilhas. E todo culto é de culto de maravilha, de milagre, de provisão. Como eu falei, às vezes nós damos uma ênfase. E hoje eu fiquei com uma vontade de mandar uma mensagem tremenda, te convidando para o culto dessa noite. E falando, meu irmão, não perca, culto de milagres, culto de cura, culto de libertação. E é exatamente o lugar que você está aqui nessa noite. Culto de milagre, de cura, de prodígios da parte de Deus. E aí, esse texto que Deus nos dá nessa noite, como eu falei, estamos estudando o livro de Romanos, às segundas-feiras à noite, e nosso coração cheio dessa palavra, dessa revelação que Deus tem nos dado. Eu preciso te dizer que nessa noite de milagres, o maior milagre que Deus tem para fazer nas nossas vidas, a maior provisão que Deus tem para operar na minha e na tua vida, nada mais é do que a nossa própria transformação. Por isso que nessa noite é culto de milagre, é culto de provisão, porque o maior milagre que Deus pode operar na vida do ser humano é a transformação da sua vida. É deixar aquela velha natureza e nos dar sim agora uma nova natureza, nos transformar sim, sabe, em filhos de Deus, como já louvamos nessa noite, como já os irmãos já ministraram desde o início desse culto, porque esse é o caminho das nossas bênçãos, dos milagres que Deus quer operar, das provisões que Deus quer operar. Como sempre lembramos, se chegássemos aqui e fizéssemos uma oração pela cura, pelo milagre, amém, glória a Deus por isso. Mas como sempre lembramos, seria assim um evangelho raso, superficial. O evangelho verdadeiro é aquele que nos coloca numa posição de sermos abençoados por Deus e nos mantermos nessa posição. O evangelho de Deus é esse, o evangelho do Senhor Jesus é esse, que não só trabalha em momentos em nossas vidas, como eu falei, como um culto nessa noite, culto de milagre,
não trabalha só em momentos, mas nos coloca numa posição de sermos abençoados por Deus, de estarmos debaixo das bênçãos de Deus, da provisão de Deus, nos coloca nessa posição. Então, nessa noite, irmãos, Deus realmente quer trabalhar isso em nossos corações, nos colocar e nos manter debaixo dessa situação, que é sermos tremendamente abençoados por Ele. E esse texto nos fala, ele inicia, se você ler o capítulo inteiro do capítulo 8 de Romanos, ele fala então que através de Jesus agora, não somos mais escravos do pecado. Como eu falei, nós mencionamos um pouco na segunda-feira à noite, mas ali no estudo é um pouco rápido. E como essa palavra inundou o nosso coração, porque é uma palavra que nos conduz, não para um milagre, mas nos conduz para estarmos debaixo das benevolências de Deus, irmãos. Então esse texto nos fala que, através de Jesus em nossas vidas, do sangue de Jesus em nossas vidas, nós rompemos com o pecado. Não somos mais escravos do pecado. E a gente entende, irmãos, que essa palavra, nesses poucos versículos aqui de Romanos que nós lemos, carta que Paulo escreveu à igreja de Roma daqueles dias, nós vemos que aqui está, sabe, a plenitude do Evangelho. E a palavra é exatamente essa, a plenitude do Evangelho, que nos coloca então debaixo dessa posição maravilhosa, que é as bênçãos de Deus, nos coloca nessa situação de contemplarmos a glória de Deus. E a questão para nós dessa noite, para os irmãos que estão aqui na igreja, para os irmãos que estão nos assistindo online, é se nós estamos realmente vivendo a plenitude do Evangelho em nossas vidas. Jesus veio para que tivéssemos vida, mas não uma vida qualquer, vida e vida em abundância. Isso é viver a plenitude do Evangelho. E nós vemos talvez muitos irmãos, muitas situações, muitas igrejas que não estão vivendo a plenitude do Evangelho, não estão usufruindo de tudo o que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Aí fica realmente uma vida cristã medíocre, uma vida cristã pequena, rasa, de altos e baixos, apenas buscando momentos diante de Deus. E Deus, irmãos, quer que eu e você tenhamos uma vida abundante, quer que nós vivamos na plenitude do Evangelho, quer que nós realmente contemplamos a glória. Irmãos, não pode ser só um louvor cantado. Hoje você cantou aqui que vou subir ao monte. Tantos desistiram. Esse subir ao monte retrata Moisés lá subido ao monte, para ter uma experiência a mais com Deus. E Moisés lá naquele monte ele falando: Senhor, agora eu quero ainda mais, eu quero ainda ver a tua glória. E conhecemos também o texto, Moisés ali, Deus fala para Moisés: Moisés, então você se esconde atrás da rocha aí, que eu vou passar, e você vê só minhas costas, enfim. E Moisés então tem uma experiência tremenda com Deus. Não pode ser só um louvor cantado: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu subi nesse altar e perguntei: meu irmão, você quer ver a glória de Deus? Essa é a plenitude do Evangelho. E como eu falei, não pode ser só: ah, pastor, verdade, nosso culto de domingo, e foi mesmo, glória a Deus, o culto de domingo foi uma bênção, tanto de manhã quanto, glória a Deus. Nossa última vigília, que glória que foi, o céu na terra, não foi assim? Sexta-feira agora temos vigília, 11 da noite estaremos aqui, se acheguem. Temos guardado os distanciamentos, vamos transmitir também pelo Google Meet, mas nada como o presencial, se achegue. Então você diga: pastor, que bênção que foi os cultos, que bênção que foi a vigília. Realmente foi mesmo. Só que ver a glória de Deus, ter essa experiência com a glória de Deus, viver a plenitude do Evangelho, quer dizer que domingo o culto foi uma bênção, a última vigília foi uma bênção, o culto, o estudo bíblico, tremendo, senti a presença de Deus. Hoje na minha casa, quando eu acordei, senti a presença de Deus, louvei ao Senhor, orei. Você entende? Não podemos viver dessa maneira apenas de momentos, onde o culto foi bom ou o culto não foi bom, pastor pregou bem, pastor não pregou bem, o louvor estava bom, o louvor não estava bom. E isso não pode ser, sabe, o que te motiva e o que te impulsiona para estar na presença de Deus ou não. Viver a plenitude do Evangelho, irmãos, é nós estarmos constantemente na presença de Deus. O exemplo de Jesus é exatamente esse. Quando ele vai orar, quando Jesus vai orar para Lázaro ressuscitar, meu irmão,
Se sou eu que vou fazer Lázaro ressuscitar, eu tinha já jejuado, orado 3 dias antes. Senhor Deus, eu vou lá orar por Lázaro. Jesus, irmãos, como nosso referencial de servo de Deus também, ele estava sempre na presença do Pai. Por isso que ele chega lá: Senhor, eu peço, Pai, não por mim, mas para que eles creiam, né, Senhor? E ele fala uma oraçãozinha de 1 minuto, nem isso, e fala: Lázaro, vem para fora, pronto. Isso porque, irmãos, Jesus estava sempre na presença do Pai, contemplando a glória do Senhor. O que Deus tem para nós nessa noite, irmãos, é vivermos a plenitude do seu Evangelho, para estarmos sempre na sua presença, estarmos sempre, em nome de Jesus. Como sempre eu tenho dito, a palavra de Deus tem o poder de transformar nossas vidas para sempre. Permita que essa palavra, mais uma vez essa noite, transforme a tua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Então o início aqui desse texto nos fala sobre isso, sobre nós então sermos salvos pelo Senhor Jesus, e agora o seu sangue, naquela cruz do Calvário, nos justifica do pecado. Temos falado um pouco sobre isso nas nossas aulas. Somos agora justificados do pecado, não temos mais culpa. E aí, meu irmão, minha irmã, o que é maravilhoso, que acontece esse ato sobrenatural, e eu tenho que dizer isso, e usar essa palavra, algo sobrenatural, um milagre acontece. Estamos num culto da vitória, estou falando de milagres de cura, e esse milagre acontece. Nós, quando recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. E o que acontece desse sobrenatural é que nós não somos mais agora herdeiros de Adão. Não temos mais a descendência de Adão, porque é isso que nos torna pecadores. Por isso sempre lembramos, todo ser humano nasce pecador. O bebezinho ali, quando nasce, já nasce pecador, porque ele nasce herdeiro de Adão. E a natureza corrompida, caída, vem com o ser humano. Por isso sempre lembramos também, Jesus nasceu de uma maneira sobrenatural, com provisão do Espírito Santo. Não houve ali contato físico entre José e Maria para Jesus nascer, senão Jesus também nasceria pecador. Jesus tinha que nascer por intervenção do Espírito Santo, para romper com a linhagem de Adão. E esse sobrenatural, esse milagre, acontece e aconteceu na minha e na tua vida. E talvez, meu irmão, minha irmã, não estejamos vivendo a plenitude do Evangelho, porque você está enroscando nessa situação aqui ainda. Talvez você ainda é escravo do pecado, e não deveria ser mais, porque algo sobrenatural aconteceu quando você se converteu. Você agora não é mais descendente de Adão, é descendente de Jesus. É descendente de Jesus. O vínculo que você tinha lá com o pecado não tem mais. E aqui é claro, não te coloquei mais um espírito de escravidão. Não somos mais escravos. Pastor, mas eu não consigo. Irmão, palavra de Deus, sabe? Sempre lembramos de situações mais difíceis, mais complicadas. Você vê às vezes irmãos que se convertem, que às vezes eram da magia negra, e eram talvez criminosos, e mexiam com coisas pesadas, com crimes pesados, crimes hediondos, e aqueles homens agora se convertem, e você ouve os testemunhos dessas pessoas, e você vê a aversão que aquela pessoa tem do pecado que cometia. Talvez de manusear cadáveres humanos. Você já ouviu testemunhos assim? Talvez de fazer coisas horrendas para o próprio diabo. Você já ouviu testemunhos assim? E aquela pessoa agora tem aversão daquilo, e ela fala realmente, e ela tem essa plena convicção que ela realmente não vive mais para aquela situação. Ela realmente ela não se imagina mais fazendo aquela situação, porque ela não é mais escravo daquele pecado. Ela rompeu com aquilo, e aquilo não tem mais poder nenhum sobre ela. Se o inimigo vier e tentar no seu coração, viu, faz isso hoje, vai lá no cemitério à noite e pega um cadáver e faz o que nem você fazia, que a pessoa, imagina, estou longe disso, não sou mais escravo disso. Estou fazendo essa citação, irmãos, porque às vezes essas coisas mais esdrúxulas, é mais fácil a gente identificar.
como eu falei, desse testemunho, essas pessoas têm aversão daquilo, porque realmente não são mais escravas daquela situação. E aí, para trazer para o nosso dia a dia, talvez as coisas também aparentemente menores, Deus quer que você saiba, filho, do mesmo jeito. Por isso que é tão tremendo, irmãos, nós ouvirmos esses testemunhos, vermos esses irmãos se converteram dessa maneira. Fala, Jesus, puxa, o Senhor parou na vida desse homem desse jeito, na minha o Senhor está fazendo da mesma maneira. Nós não somos então, irmãos, mais escravos do pecado. E o pecado tem no teu coração, não são só atitudes que você sabe lá que não deve fazer, são atitudes também que você sabe que deve fazer e não faz. Isso também entristece o coração de Deus. Agora, na nossa nova aliança, são pensamentos, sentimentos. O quanto você praticou nessa semana de coisas que entristeceram a Deus, e que você talvez sempre pratica. Quer talvez lançar um falso testemunho, quer talvez deixar, sabe, alguma coisa entrar no teu coração em relação ao teu irmão, ao teu cônjuge, e criar um fermento na tua cabeça medonho. Tudo isso, irmãos, talvez você já vive um bom tempo assim. E mesmo depois da tua conversão, essas situações ainda insistem. Deus quer que você saiba nessa noite, você está liberto. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você está liberto. Não é mais escravo, não é mais escravo. E eu te convido a fazer realmente um teste. Sempre uso esse exemplo. Os grilhões não existem mais. Experimenta separar as mãos. O problema é esse. Às vezes andamos tanto tempo com a mão algemada, e Jesus veio lá, quebrou as correntes, e você está lá ainda. Ah, eu não consigo, não dá. Seu filho, não tem mais nada aí. Você não é mais escravo desse pecado. Se liberta. Você não precisa mais pensar assim, falar assim. Você não tem mais esse temperamento. Você não precisa mais agir dessa maneira. Você pode agora agir dessa outra maneira que você quer. Ó, não tem mais grilhão. Então, meu irmão, minha irmã, para nós começarmos a viver a plenitude do Evangelho de Cristo, começa exatamente por aqui. A tomarmos consciência de que não somos mais escravos do pecado. Tem essa consciência no teu coração, tem essa fé no teu coração. E quando vier a tentação, quando o Espírito Santo falar, não faz assim, não fala assim. Eu não consigo, é o meu jeito, eu tenho que falar assim. Não, peraí, é verdade. Eu aprendi que eu não sou mais escravo do meu temperamento, do meu jeito de falar, do meu, hoje em dia está na moda, né? Do meu mimimi. Não sou mais escravo disso. Não sou mais escravo de ficar me vitimizando. Não sou mais, sempre fui assim e sempre deu tudo errado. Do meu temperamento nervoso, não sou mais escravo. Amém. Então, primeira coisa para nós caminharmos aqui, para subir um monte, contemplarmos a glória de Deus. Rompe, de uma vez por todas, com tudo, e vamos mudar aqui o nome talvez, né? Rompe com tudo que desagrada a Deus. E deixa o Espírito Santo te falar o que é essa situação. O que Deus quer que você saiba. O que Deus quer que você saiba. O que Deus quer que a igreja saiba é o potencial que nós temos na mão dEle. O potencial que nós temos na mão dEle. Imagina uma igreja inteira contemplando a glória do Senhor. Imagina uma igreja inteira de pessoas que realmente sabem e vivem essa verdade bíblica. Não mais escravos do pecado. E como eu falei, abrange esse pecado aí. Pecado não é só lá os 10 mandamentos. Ali é, que nem, sempre eu falo, ali é o índice dos pecados, né? Dos mandamentos. Os pecados são, como é que a gente falou esses dias? 613 mandamentos. Ali em Êxodo é só o índice. Nós agora, na nossa vida com Deus, o que você fala, o que você pensa, o que você sente. Por isso que o diabo, irmãos, ele trabalha tanto nessa área, de lançar dardos para você sentir errado em relação ao teu irmão, sentir errado em relação ao teu próximo, ficar com bronca, com ira, sabe, com picuinha. E quantas vezes você vive fazendo isso e sabe que não dá certo? Então, em nome de Jesus, tenha primeiramente essa consciência, rompe com o pecado e saiba que Deus te garantiu isso na cruz do Calvário. Você não é mais escravo do pecado, algo sobrenatural aconteceu. Você agora é herdeiro, descendente de Jesus, não mais de Adão. E ele segue aqui dizendo, porque se vivermos segundo a carne, se continuarmos, Jesus já nos livrou, já nos libertou. Se vivermos segundo a carne,
Se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Espera aí que eu li um versículo antes. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, mas para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Lembrei, é isso aqui que eu achei. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Simples assim. Se você persistir nisso, é morte, não é vida. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É uma distinção total, irmãos, entre vida e morte, bênção e maldição, salvação e perdição, paz e guerra, totalmente. Então, que você venha viver essa condição tremenda, que Jesus nos conquistou na cruz do Calvário, libertos do pecado, em nome de Jesus. E ele segue, além agora de eu então não ser mais escravo do pecado, é o primeiro ponto para nós começarmos aqui. Aqui ele segue, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai encher um vaso, um odre velho. Não vai encher um odre que está ali cheio de resquício. Primeira posição de nós, irmãos, é realmente declararmos: o pecado não tem mais vez na minha vida. E declara isso hoje, amanhã, e ore, e clama. Tenha esse foco na tua vida. O pecado não tem mais vez na minha vida. Agora que o pecado não tem mais vez na minha vida, agora meu próximo passo é esse: Senhor, agora que o Teu Espírito Santo me encha, que o Senhor me guie. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Porque não é só nós não praticarmos o pecado. Isso é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é eu agora ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, vai guiar o que eu devo falar, o que eu devo agir, como é que eu devo me portar. E muitas vezes a carne vai reclamar, a carne não vai querer. Ou você vai ser guiado pela carne ou pelo Espírito. Um te leva para a morte, outro te leva para a vida. Então, escolha nessa noite também esse segundo ponto. Deus, que eu seja guiado pelo Teu Espírito. E aí, irmãos, vai acontecer assim. Talvez no domingo de manhã, agora, Santa Ceia, você vai acordar. Talvez vai estar um dia, não sei, talvez frio, talvez chuvoso, e domingo de manhã, e você vai falar: eu acho que eu não vou para a igreja hoje não vou para o culto. O pastor falou tanto para a gente já voltar para os cultos, vai ter Santa Ceia, tua carne vai querer ficar ali. Estou dando esse exemplo simples. E aí o Espírito Santo vai falar ao teu coração, vai falar ao teu espírito: vai para a igreja, vai para a igreja. Você precisa ter comunhão com os teus irmãos, rever os teus irmãos, vai para a igreja. Não, está frio, está chovendo, vou ver aqui mesmo. Tá bom, daqui a pouquinho eu ligo lá, vejo o pastor. E o Espírito vai falar ao teu coração: vai para a igreja. Estou dando esse pequeno exemplo, irmãos. Então, escolhe nessa noite também, nós vamos orar daqui a pouco: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Daí para mais. Tem hora que o Espírito Santo vai falar: filho, manda um versículo para alguém. Filho, liga para alguém. Filho, abraça aquela pessoa. Filho, manda uma mensagem para alguém. Filho, perdoa aquele. Filho, não pensa assim dessa pessoa. Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Porque aí, irmãos, se eu rompi com o pecado, e agora eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque eu estou cheio dele, nós entramos nessa posição. Por isso que eu estou falando, irmãos, não são momentos, sabe? É a posição que Deus quer nos colocar, nos convida para estarmos. Se eu rompi com o pecado, e agora estou guiado pelo Espírito, no versículo 14 ele encerra dizendo: esses são filhos de Deus. São filhos de Deus. Não é, e aí esses, de vez em quando, vão ser tratados como filhos. E esses, quando Deus lembrar dele, ele vai fazer alguma coisa. Esses que romperam com o pecado, que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. É a posição que Deus tem para mim e para você. Para quê? Para estarmos sempre vivendo debaixo da sua glória, da sua presença, da sua provisão, da sua proteção, sentirmos o teu agir. Nesse simples culto de quarta-feira, você está aqui: Senhor, amém, eu ouço a tua voz, eu sinto a tua presença, eu te louvei, porque eu sou teu filho. Senhor, que bênção. Amanhã, quinta-feira, você vai levantar para trabalhar, e você vai sentir a presença de Deus, porque é uma posição, é um lugar que você está.
é um lugar que você está. Então, meu irmão, minha irmã, seja filho realmente de Deus. E ele segue, porque não recebestes o espírito de escravidão. Coisa triste, irmãos, espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que coisa maravilhosa. E aí esse versículo ele encerra assim dizendo, né? Coisa horrível que era quando você era escravo. Você era escravo do pecado, ele mandava você fazer as coisas, você fazia, e aí vinha a culpa, você se sentia mal, você se sentia pior das criaturas, porque falou, porque agiu, porque sentiu, já falamos sobre isso. Que espírito horrível que é o espírito de escravidão. Agora Jesus tem para nós espírito de adoção. Deus agora é o nosso Pai. E o que é maravilhoso, que ele põe em 2 pontos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ó, quer dizer o quê? Que não é só Deus que nos trata como filhos. Seria uma questão já boa. Deus nos tratar como filhos, coisa boa, ah, Senhor, sou teu filho. Aqui fala que agora eu posso tratar Deus como meu Pai. Você entende como isso é ainda maior? Eu como clamamos, Abba, Pai. Eu como filho posso tratar Deus como Pai. Não é só Ele me tratando como filho, porque senão só partiria dele. Mas essa posição que nós estamos, eu posso chegar assim, Deus, acho que eu fiz isso hoje. Tem misericórdia de mim, Senhor, oh Deus, Deus. E às vezes a gente entra no chororô com Deus, né? E é saudável, não tem problema não. Pode entrar no teu chororô com Deus, né? Não está se sentindo bem? Abba, Pai. Coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O relacionamento que Deus quer ter com você. Por isso que a gente fala ali no Salmo 23, quando Davi fala, né? O Senhor é meu pastor. Sempre lembramos disso. É a visão da ovelha para o pastor. Não é Deus falando, ó, eu sou teu pastor, viu? Não, é algo muito mais maravilhoso. A ovelha reconhecendo isso. O Senhor é meu pastor. E aqui nós estamos dizendo, nessa condição que nós estamos, Senhor, me trata como filho. E eu te trato como meu Pai, Senhor. Dependente de Ti, Abba, Pai, Abba, Pai. Então, meu irmão, minha irmã, sabe? Para estarmos lá, vivenciando a glória de Deus, passa por todos esses momentos, viva o Evangelho pleno, viva essa vida abundante, não tenha uma vida cristã rasa, medíocre, viva essa plenitude desse Evangelho. Aqui nesse ponto, então, como nós falamos, nós somos agora guiados pelo Espírito, Deus nos trata como filhos e nós tratamos Ele como Pai. E isso, claro, irmãos, abrange uma série de coisas. Nós sermos obedientes a esse Pai, nós imitarmos esse Pai com o DNA que está em nós. Nós já fomos muito transformados, amém? Das pessoas que nós éramos e o que nós somos hoje, já fomos muito, porque o DNA está correndo aqui. O DNA de Deus está aqui no nosso ser agora. E agora, coisas que nós fazemos naturalmente, porque somos filhos de Deus. Viva essa realidade, porque ele encerra aqui dizendo, então nessa noite também, sabe, irmãos, abre o teu coração de filho para o teu pai, a tua necessidade, o teu clamor, a tua angústia, os teus medos. O filho não faz assim com o pai, estou com medo, pai, eu estou com medo. Quantas vezes à noite, né, o filho, às vezes tem algum pesadelo, vai para o quarto dos pais, que é horrível para os pais, eu já falei, né, eu lembro direitinho, às vezes eu estava dormindo, aí via um vulto assim no quarto, era a Miriam segurando uma boneca assim, aquela boneca toda descabelada, que cena horrível, que medo aquilo lá. Põe para dormir de novo, você não fala, Miriam, é você? Eu sabia que era ela, mas só para conferir, né, sei lá, aquela coisa, aquele vulto assim, porque o filho teve um pesadelo e correu para o pai e para a mãe, medo. Apresenta diante de Deus essa noite como filho. Clama mesmo, Abba, Pai, Senhor, estou com medo, estou angustiado, preciso de provisão, Pai, nessas áreas da minha vida. Senhor, preciso, Pai, da provisão material, da provisão emocional. Senhor, trate Deus como teu Pai, meu irmão, minha irmã, e vai ser algo tremendo. Você vai estar vivendo a plenitude do Evangelho. E aí ele fala, olha, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, não é uma conversa. Eu estou aqui falando, você está falando aí o teu amém, mas é muito mais do que isso. É você sentindo no teu ser. Eu estou pregando essa palavra hoje, irmãos, porque segunda-feira nós tratamos desse assunto no nosso estudo bíblico, às segundas-feiras, do Bíblia na Mesa. Acompanha conosco lá pelo YouTube, lá na
página da Igreja Nazarena Eloy Chaves. E eu confesso, eu realmente senti dessa maneira, por nós termos lido, estudado, comentado com os irmãos, o meu espírito se encheu dessa verdade, e eu fiquei tão bem. Jesus, o meu espírito testifica com o teu espírito que o Senhor é meu Pai, e que eu sou teu filho. Coisa maravilhosa. Não é só algo que você está ouvindo aqui. Ah, pastor, é verdade, é mesmo. O Senhor me convenceu. É o nosso espírito. E aí você se sente bem. Mesmo nos dias de tribulação, ô irmão, paizão que a gente tem, mesmo nos dias de tribulação, você fica em paz. Por quê? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. É algo lá no nosso íntimo, do nosso ser. E nos sentimos assim. E nos sentimos bem. Viva a plenitude desse Evangelho. Não interrompe nenhum ponto aqui. E aí, para já nós encerrarmos, já estarmos orando, o desfecho dessa escrita de Paulo é maravilhosa. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você vê, aqui nesse final, ele volta lá para o começo. Se você morreu na carne com Cristo, e lembrando, Cristo lá crucificado, morreu na carne, se você morreu com Ele mesmo, se você realmente não tem mais a descendência de Adão, se você morreu com Cristo, tudo isso aqui é para você. Tudo isso aqui, você agora vai reinar com Cristo. Se você agora não é mais descendente mesmo de Adão, se você não é mais escravo do pecado, se você realmente morreu para a carne, como Cristo morreu, e ressuscitou com Ele, então aqui ele volta para confirmar, tem que ser dessa maneira. E ele fala aqui, agora nós somos herdeiros e co-herdeiros. Olha que coisa maravilhosa, herdeiros e co-herdeiros. E aí que eu te convido realmente, sabe, a viver a plenitude desse Evangelho, meu irmão, minha irmã. Porque nós estamos verdadeiramente debaixo do poder, da autoridade, do reino de Deus. Somos embaixadas do reino nessa terra. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino. Isso quer dizer que as leis do reino de Deus realmente vêm sobre nós. O próprio Pai Nosso fala, Senhor, venha a nós o teu reino. Nós somos agora herdeiros e co-herdeiros desse reino. Sempre lembramos disso, é por isso que os milagres acontecem, porque é a intervenção do reino de Deus nessa terra. E milagre é isso, é uma suspensão ou uma alteração das leis naturais desse mundo, que não estão debaixo do reino dessa terra. E aí, nós somos agora herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E aí, sabe o que vai acontecer? Se você viver essa plenitude, você então vai perceber que você é filho, que Deus é teu Pai, né? Você vai se sentir realmente embaixador nessa terra. A Bíblia fala, irmãos, que nós podemos fazer que nem Jesus fazia, de orar, de curar, de impor as mãos, de expulsar demônios, de abençoar vidas. Eu vou te dizer uma coisa, eu quero muito que Deus use a mim e a você desse jeito, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. De você um dia estar aqui nesse altar, em alguns dos ministérios, talvez de louvor, e você comentar alguma coisa, e uma vida ser tremendamente abençoada, como Jesus fazia. Jesus chegava lá, dava uma palavra ali, simples, e as pessoas, Jesus, né, se quebrantavam, porque Jesus era só ali usado como homem também que era, Jesus era homem, era Deus, sabemos disso, e Jesus ali, uma simples palavra, quebrantava aquele coração, mudava vidas, restaurava lares. E Deus quer te dar dessa mesma maneira, no teu dom, no teu ministério. E você vai ouvir testemunhos desse. Ah, eu estava na igreja, aí um irmão, que eu nem conheço direito, me cumprimentou, mas a hora que ele me cumprimentou, eu senti o amor de Deus tão grande pela minha vida, sabe? Eu estava lá, o irmão veio orar por mim, ele nem sabia. Eu estava com uma crise na minha casa, com a minha esposa, estava já indo embora de casa. Aquele irmão veio, aquela irmã veio, orou por mim, a paz veio, entrou no meu lar. Chegamos em casa, nos acertamos. Herdeiros e co-herdeiros do reino, sabe? É nesse ponto, nesse auge, que Deus quer operar nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Deus não nos converteu, mandou Jesus, tudo isso aqui não é só para parar em algum momento aqui, irmãos. Não é para parar em algum momento, é para nós vivermos
Que eu falei, se nós chegarmos aqui, irmãos, bênção, milagre, cura, glória, Senhor abençoa, e vamos para casa, olha que coisa pequena que seria isso, que coisa pequena que seria isso. Deus quer que você colha todas essas bênçãos para a tua vida, e você chegue ao ponto de entender e viver a tua herança em Cristo Jesus. Sai daqui nessa noite, clamando, Deus, eu não sou mais escravo do pecado. Senhor, eu sou guiado pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu sou Teu filho. Eu sou Teu filho. Deus, me usa. Eis-me aqui, Pai, me usa. Eu quero ser tremendamente usado por Ti. Quero sentir a Tua glória e quero viver a plenitude desse Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aí, irmãos, sabe? Mas pastor, eu tenho as minhas necessidades também. Já passamos por isso, você nem percebeu. Mas eu estou com dificuldade de vir na igreja só pode. Vive essa plenitude desse Evangelho. Chega até esse auge de você colher essa herança do reino e ser tremendamente usado por Deus, que aqui nesse caminho aqui, irmãos, Deus vai entrar com provisão em tudo que você precisar. Eu dou esse testemunho toda hora. Eu dou esse testemunho no emocional, no espiritual, no financeiro. Eu dou esse testemunho toda hora. Porque o filho, como a Bíblia fala, vocês sendo maus, não cuidam bem dos seus filhos? Meu irmão, quem dirá eu, Deus falando? Quem dirá eu? E você pode falar ainda, Paizinho, tem misericórdia, e Deus vê nosso socorro. Então, a tua necessidade que você veio buscar aqui nessa noite, Deus já está suprindo. Mas dessa maneira, de você estar debaixo da bênção, na posição de ser abençoado. Que essa palavra, irmãos, venha nos transformar um pouco mais nessa noite, sabe? Sai daqui convicto cada um desses tópicos, para vivermos a plenitude do Evangelho. Vou te convidar já a ficar em pé, para nós orarmos. Nós vamos louvar também? Se for um pecado para você muito complicado, vamos traduzir assim, que você não consegue separar aí as mãos, né? Pede para Deus essa noite, Senhor, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a tua palavra, que eu não sou mais escravo disso, mas eu não consigo. O Senhor sabe, eu não consigo. Então me ajuda. É por isso, irmão, você já viu já pessoas que dão testemunho, que fumavam há 30 anos, né? Se drogavam há anos. Aí, irmãos, parece que virou uma chave. Peguei aversão ao cigarro, peguei aversão à droga. Eu vi uns testemunhos assim. Por quê? A pessoa realmente entendeu que não é mais escravo do pecado. Jesus quebrou as algemas e a pessoa soltou as mãos. Se essa noite tem alguma coisa ainda que te atormenta, sabe, como você se sente ainda escravo daquilo, pede para Deus essa noite, Senhor, me liberta mesmo. Eu já ouvi, então me ajuda a estar livre disso. E cada um desses tópicos, irmãos, o que falou mais no teu coração, clama a Deus essa noite. Você que está em casa, clama a Deus essa noite. Viva a plenitude desse Evangelho. O potencial que você tem na mão de Deus, meu irmão, minha irmã. Clama a Ele, se for o caso, Abba Pai, hoje eu vi que eu posso tratar como meu Pai. Senhor, tem misericórdia. Me usa, Senhor, como o Senhor sempre usou os teus servos, eis-me aqui. Aleluia.